A rua te ensina a respeitar, a ser humilde, a compartilhar, a se solidarizar com as pessoas. A rua te ensina tudo que a faculdade não ensina. Na rua você tem medo, você não sabe o que você vai se encontrar, né? O que você vai encontrar. E é difícil dormir, você dorme com os olhos abertos, tudo fechado. Tudo que eu passei foi ruim. Mas quando você se olha numa posição de vitorioso, quando você olha para trás, você agradece, né? Já no começo, quando eu estava criando o movimento, o meu ideal era sair da rua, porque eu dizia bem assim, eu tenho que sair da rua para poder ajudar os meus irmãos que estão na rua. Eu digo, porque não adianta eu dizer para eles, vocês podem sair da rua se eu não sair da rua. Vocês podem ter uma vida melhor se eu não tiver uma vida melhor. Vocês podem conquistar as coisas se eu não conquistar nada. Eu comecei a fazer algumas coisinhas no Pânico, escrever algumas coisas pro Wellington, que é o Ceará, que fazia o Paulo Jalasca. E, sei lá, eles começaram a ver algum potencial, não sei, eu sempre fui meio, né, eu ia, bem-humorado, digamos assim, com todos os problemas, eu acho que, não sei. Antigamente eu era um cara sem nome, sem nada, as pessoas me olhavam, o mendigo passando, o trecheiro, isso, aquilo. Hoje não. Hoje eu sou conhecido como um cidadão, que tem nome, documento, RG, Anderson Lopes Miranda, constitui uma família, né, tem uma casa, tem um trabalho. Casei com meus 26 anos, né? Tinha mulher, um casal de filhos, né? Quando meu pai morreu, meu pai e minha mãe morreu, minha mãe já tinha falecido primeiro, quando meu pai morreu depois, herdei a fazenda para seguir na criação e plantação, né? Mas vamos dizer que eu chegava a tirar uma média de 10, 15 mil mês. Eu nasci em São Paulo, no Hospital de Mãe Solteira, na Vila Mariana. Meu pai da Bahia, minha mãe do Mato Grosso. Minha mãe chama Vilma Maria da Silva Miranda, não conheço nem meu pai. Aos 3 meses, meu pai, juiz da comarca de Itapecerica da Serra, determinou que me encaminhasse para um orfanato onde ele pudesse ser da dirigência dele, né, que ele tomasse conta da região. Então eu fui para Juquitiba, num orfanato chamado Lar do Caminho, né, em Juquitiba, no bairro do Justino. E aí a minha infância foi praticamente toda lá. Depois de adulto, querendo recordar a minha vida, a minha infância, sempre tendo alguns flashes de lembranças, eu resolvi comigo mesmo ir buscar isso, um trabalho comigo mesmo, mental, sei lá o que aconteceu aí. E eu fui buscar nas minhas raízes, entender o porquê que eu tô aqui. Então eu voltei lá, quando eu tinha 4 anos, eu lembro que os meus pais batiam muito assim, não muito, meu pai bebia pra caramba, minha mãe trabalhava fora, e minha irmã mais nova que ficava em casa, a Cidinha, e o Edson era o outro, e depois era eu. O orfanato estava começando, então eu me lembro de tudo, né? Foi muito difícil, então, para mim. Foi uma vivência assim muito difícil. E eu sabia que um senhor ia todo mês me visitar, que era meu pai, né? E levava brinquedo, bicicleta, coisas de primeira qualidade. Falei, por que eu ganho melhores do que os outros? E um dia meu tio estava alcoolizado e me contou toda a história. Minha mãe era empregada do meu pai e eu nasci desse relacionamento fora do casamento do meu pai. Meu pai, não sei se foi um estupro, o que ele fez com minha mãe, né? E eu nasci. Eu saí do Rio Grande do Sul em 1998, só não me lembro o dia certo. Eu sei que era mês de junho, só não me recordo o dia. Eu saí de lá,
com a finalidade de aqui comprar um imóvel e a gente montar uma choparia e restaurante para recomeçar uma nova vida aqui em São Paulo. Tá, então vamos botar tudo à venda, vamos vender tudo e vamos para lá. Digo, só que eu vou primeiro, eu compro o prédio lá, ajeito tudo lá, depois vocês vão. E resolvi em um mês conseguir vender, porque a terra era boa, os animais eram bons, consegui vender tudo. Aí peguei uma boa parte do dinheiro, enviei pelo banco, outra parte ficou comigo mesmo, né? Na mão eu tinha equivalente hoje a uns 200 mil reais, né? E no banco mais ou menos 250 mil reais. Aí quando eu saí do orfanato, eu vim para São Paulo, uma república, né, do orfanato. Eu já comecei a me rebelar porque eu não gostava de regras. Então você tinha regras, você não podia sair, você não podia isso, tinha que estudar, tinha aquilo. Eu já comecei a romper com algumas coisas já. Aí dali começou a desavença na República e o administrador do orfanato e da República me colocou numa pensão. Quando cheguei aqui na rodoviária foi que começou a minha peregrinação, porque eu chegar na rodoviária, meio, como a gente diz no Rio Grande do Sul, um bacudo do interior, né? Facilitei, abrindo carteira, mostrando valores, etc. Naquele momento eu fui vítima de um roubo e quando eles viram a quantia grande que eu tinha e viram o extrato bancário, aí resolveram me sequestrar, né? Entraram numa agência do banco, junto comigo apresentaram, conversaram com o gerente, eu não podia falar muito, eles diziam que eu tinha problema de saúde, que eu não podia falar, que eu tinha tudo aquilo. E mediante todo aquele troço, tiraram todo o meu dinheiro que estava no banco. Aí eu era o mais novo, eu era o caçula. Então, como eles apanhavam, e eu também de vez em quando, às vezes por tabela, certo dia eles fugiram de casa e me levaram. Meu pai saiu para trabalhar, minha mãe também. E estava tendo um show em novembro da Consciência Negra, né, 20 de novembro, e um show no Vale do Anhangabaú. Dali eu fiquei encantado, né? Aí voltei para a República, da República levei uma bronca e por que você tá chegando tarde assim? Eu tô sabendo lá na pensão que você tá aprontando. E aí foi dali a minha rebelação e fui dormir, voltei pro Vale do Anhangabaú e dormi no Vale do Anhangabaú. E nesse dia eu fui estuprado. E na hora que eu acordei eu só vi o cara de cinza, com uma farda da polícia militar, vestindo a calça e eu com a calça baixada. Aí eu levantei chorando e perguntei o que aconteceu. Os meninos falaram, você acabou de ser estuprado por um policial militar. Então dali que minhas coisas na rua começou. Chegando no albergue, ele me disse, olha, aqui você dorme, come, tem horário de entrar, horário de sair, tudo isso. Mas não me deram nenhum encaminhamento, eu esperando que alguém me mandasse de volta à minha terra. Que lá pelo menos eu tinha amigos, estava família, tinha amigos e tal, podiam me ajudar, né? Mas isso não foi feito. Naquela época, quando eu estava em albergue, tinha orelhão, só que eu não tinha dinheiro para comprar ficha. E para telefonar daqui de São Paulo para minha terra, não era uma ficha só que ia dar para fazer essa ligação, né? E era complicado, eu não entendia muito, porque lá no sul a gente não tinha esse negócio de estar ligando por telefone. A primeira semana que eu fiquei aqui, eu fiquei uma semana no albergue e não aceitei mais, eu fui dormir na rua mesmo, fiquei dormindo embaixo de viaduto, dormindo na praça, tu não me aceitava mais naquelas condições, não queria estar no albergue, eu tinha medo de ser morto, tinha medo de alguma coisa grave acontecer comigo. A gente não tinha roupa, né? Foi a única droga que eu usei na rua foi cola. Mas é porque falavam que passava o frio, aí a gente chegava. Eu lembro que a gente ficava de camisa, puta frio no centro, cara. E tinha hora que tava muita fome, você não conseguia comer, tinha dia que era feriado, não tinha pra quem pedir. Nada de nojento, ai, sabe? Que quem olha e fala, Não, do lixo, pô. Tem um pedaço de lanche lá, limpinho, você pega a parte de cima e você come. É igual caiu no chão. Aqui é o Vale do Anhangabaú. Minhas primeiras noites de rua foi aqui, no chafariz, onde o chafariz não tinha água. E eu dormi muito no chafariz, dentro do chafariz. Porque você escutava, para a pessoa passar, então você escutava quem passava, então se assustava com qualquer barulho. Então é importante a gente dormir em ponto estratégico que as pessoas não possam chegar. Eu dormia
ali na Praça da Sé, né, Agabaú. A gente descobria com papelão, jornal, tinha uns cobertor também meio de... que a gente ganhava, que tinha gente que passava a noite e dava. Teve uma época que eu comecei a dormir em tubulação de metrô, sabe aqueles ferros que venta, não sei se já viu lá no centro. O vento sai pra cima, que as mulheres passam, saia, subia, não sei se tem ainda. Porque ele tem um vapor quente, então no inverno eu dormia lá naquela tubulação. Eu tirava assim, dormia na tubulação, quentinho. Aqui onde eu vinha lavar minha roupa, geralmente, de madrugada, né? De manhã cedo ou bem à noitinha, que eu vinha aqui, né? Subia aqui na grama. E por aqui assim eu lavava minha roupa. Porque tinha essa pedra que eu não podia esfregar a minha roupa, lavar e depois levar para... Enquanto eu lavava a outra, deixava sempre quarando ali. Depois eu pegava daqui, saía para botar ela secar. As pessoas são muito más. Por mais que você fala, o ser humano é muito ruim. Então, na rua, as pessoas urinavam uma nas outras. Quem passava bêbado urinava em quem estava dormindo na rua. Eu levei várias vezes escarrada, né? Acordei com corpo com álcool, né? As pessoas quase para jogar fogo em nós. Eu hoje não sei mais distinguir o que é pesado, sabe? Eu cresci na Cracolândia. Eu cresci com um cara querendo estuprar a criançada, oferecendo marmita de comida. Morar na rua é a solidão. Defino morar na rua é estar só. Por mais que hoje você tenha amigos, mas é a solidão. Eu lembro que meus irmãos pedindo comida pra gente comer, pedindo esmola, pedindo comida, e eu lembro da minha irmã cuidando da gente, assim, na rua, quando a gente ia dormir, porque tinha muita gente ruim na rua. E eu não tenho tanta lembrança, assim, da vivência. Eu tenho algumas coisas, só alguns flashes. E hoje eu falo abertamente, então tudo que eu for lembrando, eu vou falando. Às vezes numa entrevista mesmo vem coisa que eu nem lembrava, entendeu? Eu não lembro se foi no primeiro, terceiro, quarto, um mês, um ano, a gente se perdeu na rua. E então depois... com meus 6, eu acho que 6, 7 anos, tinha um ônibus que sempre passava na Praça da Sé, lá, que era o amarelão. Só que era o ônibus da FEBEM, né? Só que a gente meio que não sabia. Então ele levava sopa, levava roupa e às vezes levava algumas crianças para os abrigos. Os abrigos eram a FEBEM. Então, com 8 anos, por bom comportamento, eu fui transferido para esse colégio interno. Bom comportamento, eu acho, tá? Eu me analisando, porque eu nunca fui menor infrator. E eu caí numa FEBEM, cara, só tinha marginal, eu fui todo queimado. Cabeça cheia de cicatriz, sabe? Então eu uso boné. Aí fui e tal, já meti a panca de não, vamos fugir. Aí combinei com mais 2 caras, o meu irmão, inclusive o Edson. Olha isso, é verdade, veio o Edson agora na minha cabeça. O Edson foi pro colégio comigo. Só que eu não lembro dele na FEBEM. A primeira vez que a gente fugiu, fui eu, o Edson e mais 2 moleques. Aí no dia seguinte a Kombi voltou lá no centro, tal, não sei se procurando a gente mesmo, e pegou a gente, levou de volta pro colégio. Aí lá, cara, lá eu estudei, eu fiz vários cursos profissionalizantes, joguei bola, tive uma vida maravilhosa, uma educação foda, mas fui muito espancado, Calma. Fui muito judiado e tal, mas, cara, melhor fase da minha vida, foi a melhor educação que eu tive. Aí eu tinha 12 anos, entrou meu outro irmão no colégio, meu irmão apareceu, o Fabinho. Ali eu já era meio revoltado, então eu já era sozinho, e não queria ninguém. Eu lembro que a gente se encontrou depois, ele foi pro colégio, eu falava, não é meu irmão, não é meu irmão. E hoje é esse irmão que tá preso. E é um irmão que eu choro às vezes aqui. Eu acho que eu fiquei uns 3 anos na rua e um em FEBEM. Mas rua, FEBEM. FEBEM pra mim é rua também, que você tá convivendo com a pior espécie. Fazendo um ano que eu estava na rua, eu ia passando em frente a uma casa, uma loja grande, aí via a notícia que tinha um casal de crianças mais a mãe vinha vindo de carro e um caminhão desgovernado, né, um monte de homem
Não sei se dormiu no volante, não sei o que é isso, porque ele não explicou direito, só dizia que o carro estava desgovernado e passou. Quando deu o nome das vítimas, eu vi que era minha mulher e meus filhos, e meio naquela hora fiquei meio cego, meio atordoado, fiquei completamente atônito, sem saber o que fazer, perdi o chão, perdi tudo. Olha, eu gosto de chamar a minha mulher de, como eu chamava ela, né, de Malu. Eu chamava ela de Malu, minha filha eu chamava de vida. E o meu filho. Desculpa. Quando eu vi isso, faltou o chão, faltou tudo, né? Fiquei inconformado, aí saí dali sem rumo, em direção à luz. Aí encontrei companheiro, comecei a beber, já comecei a usar maconha, já comecei a usar cocaína, o que aparecia de droga eu comecei a usar, porque estava completamente atônito a tudo que tinha acontecido, né? Fiquei mais ou menos um ano usando droga. Aí depois que eu já estava um ano naquilo ali, uma mulher apareceu, a Seninha, perguntou se eu não queria ir para Santa Amaro, para o albergue em Santa Amaro, o mesmo albergue onde eu tinha ficado, que agora era uma nova direção, era a Rede Rua que estava lá. Eu não sou muito bom de data, mas em 98 eu vim para a rua, né? Eu tinha aproximadamente meus 40 anos, ficando até os 46 anos na rua. Em 2000, né, minha vontade era achar meu pai, né? Minha mãe sabia quem era, mas meu pai não. Pelo intuito do meu tio, contava do meu pai, eu queria saber o que ele era. E aí fui caminhar. Saí de São Paulo, fui até Salvador, tentar ir até Salvador. Mas não consegui chegar a Salvador, né, a pé. Porque eu fui atropelado no meio do caminho, no meio da estrada, né? Eu fui atropelado indo em Tabuna, né, numa cidade a 500 quilômetros de Salvador. Veio um senhor e me socorreu. Esse senhor, chamado Miranda, me socorreu, foi lá na base da Polícia Rodoviária Federal, chamou eles me socorreram e me levaram para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, que é um hospital do estado. E lá dentro, como eu era morador de rua, eles viram que eu era chamado de mendigo, né, andarilho, pombo, pardal, me largaram lá na maca, só botaram uma tala, eu quebrei a clavícula e o pé e fiquei 3 dias de água e bolacha de sal. No terceiro dia o médico me deu alta e me botou para a rua de novo. Eu saí do hospital, né, eu encontrei um ônibus e falei com o motorista o que tinha acontecido, ele me deu uma carona até a porta da prefeitura. A assistente social conseguiu uma passagem de ônibus para Salvador para mim e ainda me deu R$50 para tomar cachaça. Comecei a trabalhar, estudar, arrumei uma namorada e fui descobrir que essa minha namorada era casada há 9 anos, minha primeira namorada, de fato. E aí eu tentei suicídio, né? Bebi 8 garrafas de cachaça, dos bozó, das macumba. E aí eu decidi voltar para São Paulo. Nesse vai-vai encontrei a Janaína, uma senhora rebelde, uma moça, uma jovem muito brava, rebelde, né? E ali me encantei por ela, rolou um borogodó, nós tivemos a primeira filha chamada Maria Beatriz Santos Miranda. Então tivemos na rua, né? A Maria Beatriz praticamente 1 ano na rua, né? Ficou 1 ano com a gente em situação de rua. E depois a gente conseguiu um lugarzinho, né, um albergue que desse mais condições, e aí nasceu a Maria Clara. Eu caí na rua com 14 anos de idade, 90, 91, e saí da rua com 33, idade de Cristo. É importantíssimo saída da rua.
16 anos falaram que eu ia embora do colégio. Era com 14, já me seguraram até os 16. Eu fui meio que adotado por um casal do colégio, que eu me identificava muito. Mas não fui adotado, eles tinham um carinho por mim e tal, então... aí estenderam um pouco essa minha saída. Com 16 anos eu saí e voltei para casa da FEBEM. O albergue aqui para o centro, que eu queria fundar um troço para lutar, porque eu fiquei revoltado com aquele preconceito e eu queria criar alguma coisa que revertesse essa questão de morador de rua. Aí convidei os amigos e a gente criou pela primeira vez um movimento estadual pelos direitos da população em situação de rua, né? E estávamos lá de Nazaré, um albergue de família, né? E lá 3 anos já com a minha família. E aí a prefeitura, a assistente social queria desligar já a gente porque já era muito tempo. E já botar para outro albergue. Eu falei para outro albergue nós não ia e surtei na loucura da loucura, né? Do Borogodó. E aí vieram o secretário de assistência social, técnicos, e ofertaram 20 apartamentos. Então saiu o nosso apartamento lá na cidade de Tiradentes, na rua Meu Destino, 180, apartamento 31, bloco C. Pedi transferência. Quando eu pedi transferência, eu pedi pela Jovem Pan, que já tinha influência, jornalismo forte pra caramba, o seu Tuta. A dona Margot, que é a mãe do seu Tuta, a dona da Jovem Pan, me colocou lá, me deu meu primeiro emprego, se identificou muito comigo e tal. Meio de 300 crianças. Desde quando foi fundado o movimento, a gente vive e sobrevive de doações. A conquista do apartamento, da saída da rua, é fundamental para a família. É importante ter um alicerce, né, um lugar para cozinhar, para tomar um banho. Eu não gosto de tomar banho, mas é bom tomar um banho, entendeu? Dormir bem, sabe? É isso. Então, o apartamento, a saída da rua é fundamental para a Constituição, para a família ficar bem. E o meu melhor amigo era o Feliciano, que era o tuba do colégio, era um negão. Esse não era neguinho, era negão. Eu e o Feliciano, a gente se juntou, alugou um cômodo e a gente foi meio que morar junto e saiu de lá. A gente ficou morando nesse cômodo e tal, eu era office boy. E todo dia eu ia ver o Pânico ao vivo. Tinha um vidro, tipo um aquário do estúdio, eu ficava lá com o fonezinho e tal. E certo dia o Emílio me chamou. E foi onde deu-se o início da minha saída da rua, né? Estava participando de uma palestra da Agenda 21, onde uma mulher que fazia parte da Agenda 21, eu conheci ela de vista, e ela vendo a minha preocupação em horário, toda hora perguntando a hora, que hora era, ela disse, por que você está preocupado? Eu disse, porque eu tenho que voltar para o albergue, senão dá o tempo e eu tenho que dormir na rua. Aí ela perguntou o que era necessário para mim sair da rua. Eu disse para ela, se alguém me pagasse um mês de aluguel, nunca mais eu ia voltar para a rua. Hoje eu trabalho na Câmara Municipal de São Paulo, na assessoria do vereador Eduardo Matarazzo Suplicy. Fico nas agendas com movimentos sociais, algumas agendas população em situação de rua e outras mais aí. Se precisar de mim, vou para a rua correndo, apagar fogo, é verdade. Se tiver violência, alguma coisa, eu vou assessorar e trago para o gabinete algumas discussões. Em pouco tempo eu era um puto operador. Daí comecei a fazer Pânico já na rádio. Com 19 anos comecei a fazer o Mendigo, brincar, porque tinha um mendigo morador de rua, chamava Alexandro, que foi o primeiro que eu me inspirei, sabe? E eu tinha vergonha. Mendigo? Por que você foi mendigo, morador de rua? Não, é porque eu peguei do meu moleque, do Alexandro. Eu tinha puta vergonha. Ela perguntou quanto seria um mês de aluguel, eu disse que não sabia nem quanto custava um pão. E ela mandou que procurasse e assim que tivesse a informação, dissesse para ela que ela ia dar um jeito. Procurando, achei um local, custou R$250, avisei para ela. Ela foi no banco, retirou o dinheiro e me deu. Dizendo, não sei o que você vai fazer com o dinheiro, se vai usar droga, se vai beber, o que vai fazer. Mas aqui está o mês de aluguel, você disse que era isso que precisava para sair da rua, então me deu os R$250 para me pagar o mês de aluguel. Hoje eu estou mais feliz porque eu consigo, com esse trabalho, pagar as coisas de casa, as coisas para minhas filhas. Eu passei de vários cortiços, várias pensões, até 2010. Em 2010, quando eu aluguei aqui na José Bonifácio, eu ainda estava numa pensão, né? Mas para evitar que a entidade que estava me ajudando ficasse com duas despesas, pagar o escritório e pagar o aluguel, eu resolvi morar no próprio local onde eu estava alugando. Você vê cada coisa. Olha de onde eu vim, olha onde eu estou, e para eu estar te falando isso, olha o que eu vou passar ainda. Eu vou passar muita coisa, cara. Eu não sei o quê.
Mas é por isso que eu falo, você tá dentro da minha cobertura, você vê meu padrão de vida. Se eu voltar pra merda, me procura de novo. Eu vou estar essa mesma pessoa. Aí você vê A importância para minhas filhas é tudo, né? Ter principalmente duas Marias, que são fundamentais na minha vida. Dei o nome da minha mãe, que não conheci, Vilma Maria da Silva Miranda, mas as Marias chamam Maria por causa da minha mãe. É mulher, guerreira, não me criou, e as minhas filhas são importantíssimas por causa disso. Né? Então, assim, eu trato minhas filhas de igual, de respeito, de carinho, de cuidado, e não julgo-as. Então eu vou lembrando, antigamente eu lembrava, eu não me emocionava, hoje eu lembro porque eu tenho meu filho, e meu filho, ele é minha cópia assim, e eu não sei como eu era pequeno. Então eu me vejo inteiro meu filho, inteiro. A satisfação que eu tenho na minha vida é essa família adotiva, que eu pego muitos adolescentes em regime LA, que eles, e adultos mesmo, depois deles serem inseridos na escola, no mercado de trabalho, eles ainda retornarem e me considerarem o pai adotivo deles. Isso é muito bacana, não tem dinheiro que pague, não tem uma alegria maior do que sentir o amor deles, o afeto deles, pela recompensa do trabalho que a gente fez. A coisa é muito mais complicada, a pessoa precisa se estruturar primeiro. Porque se a pessoa não tem estrutura para tocar, ele termina voltando para o círculo vicioso. Albergue rua, rua albergue, albergue rua, que é o que 90% da população em situação de rua faz hoje em dia. Na rua não é estar porque quer estar, é alguma condição que a levou para a rua. E a gente não precisa ter preconceito dessa população. Ela é como outra qualquer, um trabalhador, um empresário, um político. Ela precisa ser olhada, ela não pode ser invisibilizada. Você não pode olhar para um cara que está deitado no papelão, numa coberta, e achar que é um indigente, que é um bicho. Não é um bicho, é um ser humano. Ser humano que precisa de políticas públicas. Moradia, trabalho, saúde, educação. Moradia primeiro. Se você não tem endereço, você não tem trabalho. Vou analisando minha vida para trás, porque eu ando para frente. Tô aqui, daqui para frente. Aqui para trás é a história, é minha evolução, é minha ponte, tá ligado? É meu... Então, cara, qualquer problema que eu tiver hoje, o que eu vou fazer? Vou lembrar lá. Nada vai me abalar. Coisa divertida, parar a gente vem pensar. De um dia ser morador de rua e a vida dele vir mudar. Eu que dormi nas calçadas, quando aqui vinha chegar, sendo vítima de um sequestro que vieram tudo levar. Da rua direita à Praça da Sé, até o Vale de Engabaú. Vivi quase uma vida nua, sem poder nada analisar. Mas uma coisa me confortava, porque eu estava a lembrar, Jesus Cristo foi o primeiro morador de rua que na terra veio pisar. Hoje eu falo da rua, e venho saudade matar. Não que a vida de rua seja boa, mas é por poder me lembrar que da rua eu saí e hoje posso o irmão dela tirar. Porque a rua só vive nela quem não tem realmente outro lugar. Porque dormir num papelão, embaixo de chuva, numa marquise ou em próprio viaduto então, e ter a guarda vir com água, cacetete e spray, dizer que vocês aqui não podem ficar. É coisa triste de ver mães e crianças chorar, com jato d'água molhando, seus documentos tomar, tirando tudo que é seu. É a prefeitura que vai mandar fazer ato desumano com o povo que na rua está. Eu peço a Deus que ilumine, que um dia a coisa venha mudar. Que quem faz esses TCC de outros de faculdade venha isso um dia pegar, criar um grande projeto para esse povo ajudar, tirar o povo da calçada que na miséria está, e que Deus agradeça e venha todo iluminar. E boa reportagem para vocês, eu vou fechar.